Olá, speakers da linguagem dos negócios. Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo. Nesse vídeo, eu vou te contar mais alguns segredos do balanço patrimonial que você, como investidor, precisa saber. Vem comigo! Antes do nosso papo começar, não esquece de curtir e comentar esse vídeo. A sua ajuda vai fazer com que esse vídeo chegue a muitas pessoas que precisam aprender sobre educação financeira. Me ajude, compartilhe esse vídeo. Você já sabe que o balanço patrimonial é composto por ativo, passivo e patrimônio líquido, não é mesmo? Falamos disso no último vídeo. Se não viu, vou deixar o card dele aqui em cima ou você pode acessar também pelo link aqui da descrição desse vídeo. Vamos entender hoje como os ativos, passivos e o patrimônio líquido estão divididos formalmente pela ciência contábil e também como ela organiza sua ordem de apresentação. A ciência contábil é aquela que estuda a evolução do patrimônio líquido das entidades ou dos indivíduos, patrimônio esse chamado de líquido porque, no final do dia, ele representa a somatória dos ativos representados pelos bens e direitos, subtraído dos passivos, que representam as obrigações. Vamos primeiramente falar sobre os ativos. Ao olhar para os ativos em um balanço patrimonial, há muitas formas de você separá-los, a fim de extrair a informação estratégica que você precisa. Você pode olhar para eles e classificá-los como ativos monetários e não monetários, ativos financeiros e não financeiros, ativos de realização e ativos de uso, ativos de giro e não de giro, ativos cíclicos e operacionais, entre muitos outros. A forma de segregação você mesmo pode fazer. Tudo vai depender da forma que você quer ver a informação para atender às necessidades estratégicas que você precisa. Muitas dessas formas citadas são comumente utilizadas internamente pelas corporações, por seus gestores, para construir modelos financeiros para tomada de decisão. Porém, para atender às necessidades dos usuários gerais e principalmente os interesses do investidor e do acionista, usuários esses que eu classifico como os mais importantes na cadeia dos usuários, o IASB, International Accounting Standard Board, decidiu pela apresentação do ativo por ordem de liquidez. Um parêntese aqui. Para você que ainda não conhece, o IASB é o órgão responsável por emitir e fazer manutenção das normas contábeis internacionais. Ele faz isso por meio das contribuições da Fundação IFRS, entidade a qual eu tenho orgulho de ser membro junto com um grupo experiente de contadores brasileiro. O objetivo desse canal não é falar de assuntos muito técnicos a respeito da contabilidade, mas sim trazer os conceitos contábeis em uma linguagem mais simples, voltada para investidores e gestores que não são contadores ou executivos financeiros. Mas se você tem interesse em mergulhar a fundo em assuntos técnicos contábeis, eu te recomendo seguir o canal eConnection. Lá são publicados os EcoTalks, conteúdos específicos onde eu falo sobre as normas internacionais de contabilidade, as IFRS, porém com uma linguagem bastante técnica. Fica aqui a dica caso você tenha curiosidade em conhecer. Vou deixar o card aqui em cima e o link na descrição também para facilitar para você. Voltando ao tema, o ativo é segregado por ordem de liquidez. Quando falamos em liquidez, estamos falando de liquidez monetária, ou seja, itens que representam dinheiro com disponibilidade imediata. Nada é mais líquido monetariamente do que o próprio dinheiro em espécie, aquele dinheiro guardado no caixa da empresa. É por isso que a conta caixa é a primeira conta apresentada no ativo de um balanço patrimonial. Na sequência, são apresentados os demais ativos por ordem de liquidez. Essa ordem tem a ver com o tempo que levarão os ativos para se transformarem em caixa. Um título a receber de clientes que tem data de vencimento daqui 30 dias, tem a possibilidade de virar caixa em um período de tempo menor do que um outro título a receber de um cliente que tem a data de vencimento daqui 500 dias. Assim, o primeiro título que vence em 30 dias virá primeiro que o segundo na ordem de apresentação do ativo no balanço patrimonial. É justamente para dar uma ordem de liquidez e sumariar essa apresentação que a contabilidade sugere que o ativo em um balanço patrimonial seja segregado entre circulante e não circulante.
Em uma linguagem bem simples, os ativos circulantes são aqueles que possuem a característica e a possibilidade de se transformarem em caixa dentro de um período inferior a 12 meses, enquanto os ativos não circulantes possuem características e possibilidade de se tornarem caixa em período superior a 12 meses ou até mesmo nunca irão virar caixa. Pronto, está aí uma forma sumária de segregar os grupos de ativos por ordem de liquidez. Circulante e não circulante. Esses são os dois grupos que segregam os ativos em um balanço patrimonial. De forma sumária, eu vou dar a vocês uma ideia dos principais ativos que você vai encontrar em um balanço. Vou elencar aqui apenas os principais e lembro que essa lista ela não é exaustiva e a depender do modelo de negócio e do setor de atuação da empresa, esses ativos poderão ser diferentes. No grupo do circulante, o primeiro ativo que você vai ver em todo e qualquer balanço patrimonial é o caixa e equivalentes de caixa. Esse item agrupa tudo aquilo que puder ser considerado caixa e que pode ser transformado em caixa de forma imediata, tais como valores depositados e disponíveis em contas bancárias ou até mesmo as aplicações financeiras de liquidez imediata que estão disponíveis prontamente para a utilização da empresa. Um segundo ativo muito frequente são as contas a receber de clientes. Esse ativo representa o direito de receber um valor monetário de um cliente por conta de uma venda a prazo. Isso quer dizer que a venda já aconteceu, porém, como a modalidade de venda foi a prazo, a empresa registra no momento da venda o direito a receber do cliente em uma data futura. Um outro ativo muito comum no grupo do circulante são os estoques. Esse aqui é muito fácil de entender. Eles representam produtos adquiridos para revenda se a empresa for um comércio ou então matéria-prima e produtos industrializados caso a empresa seja uma indústria. Eles representam ativos adquiridos com o objetivo de serem vendidos e assim gerar caixa. Você vai encontrar também nesse grupo os impostos a recuperar, que surgem substancialmente das compras de produtos e serviços e que são registrados como ativo porque representam direitos que a empresa tem junto ao governo de poder utilizá-los para reduzir o valor dos impostos que serão pagos nas suas operações comerciais. Há também um grupo chamado de outros, onde agrupam-se alguns ativos que não merecem destaque específicos no balanço porque não são individualmente relevantes em valor. Como falei, essa lista não é completa, pois tudo vai depender do setor e do modelo de negócios da empresa. Já no ativo não circulante, antes de dar exemplos, é importante alertar sobre um erro muito comum quando falam dele. É comum muitos falarem que os ativos que integram o ativo não circulante são aqueles que serão realizados em período superior a 12 meses, ou seja, serão transformados em caixa em período superior a 12 meses. Essa não é uma verdade. O ativo não circulante é composto por ativos cujo objetivo é serem transformados em caixa em algum momento, como é o caso do grupo de ativos chamado realizável a longo prazo, mas também é composto por dois grupos de ativos cujo objetivo não é transformá-los em caixa, mas sim mantê-los para uso e manutenção das atividades da empresa. São eles o imobilizado e o intangível. O imobilizado é geralmente representado por máquinas e equipamentos imóveis destinados ao uso, móveis e utensílios, veículos, etc. Já os intangíveis são representados por software, licenças, patentes, etc. Ambos possuem o mesmo propósito, que é o uso. Qual o uso? O uso nas atividades e operação da empresa com o objetivo de gerar receita. Não há qualquer intenção da administração da empresa em vender ou transformar o ativo imobilizado ou intangível em caixa. Por isso dizemos que são ativos não circulantes de natureza permanente. Para fechar o tema dos ativos, é muito importante você entender que somente compõem o ativo de uma empresa os itens que prometem a geração de benefícios econômicos futuros. É esperado que todo e qualquer ativo apresentado no balanço de uma empresa seja capaz de gerar benefícios econômicos futuros. Por exemplo, um ativo relativo a um contas a receber de clientes, quando de seu registro no momento de uma venda a prazo, representa um direito a receber que será registrado como ativo, pois espera-se que esse montante seja recebido do respectivo cliente na data do vencimento.
Supondo que, posteriormente, na data do vencimento, esse valor não seja pago e que não haja mais qualquer expectativa de recebimento porque o cliente decretou falência, tal ativo não trará mais o benefício esperado para a empresa e assim deixará de ser ativo e será baixado como perda. Agora vamos falar um pouco do passivo. O passivo é composto de todas as obrigações atuais da entidade geradas por eventos ocorridos no passado e cuja liquidação futura irá exigir um desembolso de caixa da empresa. Viu? É muito simples entendê-los. São simplesmente obrigações, em português bem claro, dívidas. Enquanto os ativos são classificados por ordem de liquidez, os passivos são classificados por ordem de exigibilidade, ou seja, aquelas dívidas que são as primeiras da fila a vencer são aquelas apresentadas primeiro no balanço patrimonial. Seguindo a ordem de exigibilidade, elas também são classificadas em dois grupos, que são circulante e não circulante. Uma classificação bem original em relação ao ativo, não é mesmo? Bom, se os ativos circulantes são aqueles que serão transformados em caixa dentro de um período de 12 meses, os passivos circulantes são compostos pelas dívidas que serão pagas dentro do período de 12 meses. Já os passivos não circulantes são aqueles que espera-se que sejam liquidados em período superior a 12 meses. Uma classificação simples e segue um padrão muito similar ao ativo, porém foca na exigibilidade, enquanto que o ativo está centrado na liquidez. Assim como fizemos no ativo, vou dar aqui a vocês uma ideia dos principais passivos que você vai encontrar em um balanço. Novamente, vou elencar aqui apenas os principais. No grupo do passivo circulante, você vai encontrar as obrigações com fornecedores que representam os valores a pagar pelas aquisições a prazo de estoques, ativos fixos e até mesmo serviços. Vai encontrar também os empréstimos e financiamentos que representam os valores captados junto às instituições financeiras e que deverão ser honrados dentro do prazo acordado com os bancos e acrescido dos juros. Aqui no passivo circulante ficam apresentados os empréstimos e financiamentos que vencem dentro de 12 meses, sendo que as parcelas desses mesmos empréstimos que vencem acima de 12 meses são apresentadas no passivo não circulante. Também são apresentados dentro desse grupo os salários e encargos a pagar aos funcionários e há de se notar que as dívidas com funcionários tipicamente sempre serão apresentadas no passivo circulante, pois é improvável no cenário brasileiro que existam situações de pagamento de salários e encargos a funcionários em período superior a 12 meses. Eu não trabalharia para uma empresa que me pagasse sempre depois de um ano que eu prestei o meu serviço. Você trabalharia? Certamente que não. Também figuram nesse grupo os impostos a pagar ao governo sobre as vendas e sobre o lucro, assim como outras contas a pagar. Já no passivo não circulante, algumas contas do passivo circulante se repetem, tais como fornecedores, empréstimos e financiamentos, etc. Porém, o prazo de vencimento delas é superior a 12 meses. Chama apenas a atenção a um passivo muito comum apresentado nesse grupo de não circulante, que são as provisões para contingências, que representam temas de natureza tributária, civil, trabalhista, ambiental, etc., que estão sendo discutidos judicialmente e que a obrigação a pagar foi registrada na contabilidade porque há fortes evidências de que haverá desembolso de caixa para pagamento dessas causas no futuro. Indo agora para o patrimônio líquido, ele é representado pela diferença entre o total do ativo e do passivo. Ele representa substancialmente os recursos próprios da empresa, sendo formado pelo capital investido pelos sócios, os lucros que foram retidos para reinvestimento e que são alocados em contas de reserva e os lucros e prejuízos gerados no exercício atual ou em anos anteriores. Por fim, agora que você já entendeu a classificação e segregação do balanço, outra questão muito importante que você precisa saber é que ele é a principal peça das demonstrações financeiras e praticamente todas as demais demonstrações financeiras se originam dele. Vou te mostrar a seguir. Aqui você está vendo um balanço patrimonial simples, já com suas respectivas segregações de grupos e também com os números comparativos de um ano para o outro. Eu te pergunto, de onde você acha que surge a demonstração do resultado do exercício? Ela surgiu do balanço patrimonial com o propósito de explicar as movimentações e composições das receitas, dos custos e das despesas que compõem a conta resultado do exercício que fica dentro do grupo de lucros e prejuízos acumulados dentro do patrimônio líquido.
Para explicar aos sócios da empresa as movimentações que ocorreram do patrimônio líquido, tais como aumento de capital, retenção de lucros, pagamentos de dividendos, etc., surgiu a demonstração das mutações do patrimônio líquido, que tem como claro objetivo a explicação da movimentação do patrimônio da empresa de um ano para o outro. Na mesma linha, a demonstração do fluxo de caixa visa explicar a variação do caixa de um ano para o outro, com o objetivo de demonstrar de onde veio e para onde foi o caixa empregado na empresa. E por último, todas as demais contas relevantes apresentadas no balanço patrimonial são detalhadas e explicadas nas notas explicativas, que são parte integrante das demonstrações financeiras. Como eu disse, o balanço patrimonial é a peça central das demonstrações financeiras e a partir dele nasceram todas as demais demonstrações financeiras. Não é à toa que ele é conhecido como o pai de todas as demonstrações. Falaremos sobre as demais demonstrações financeiras em próximos vídeos. Fique ligado, um grande abraço e até o próximo vídeo.